Bom, pessoal, vamos agora iniciar a aula de hoje, né? Verdadeira. Eu fiz um apanhado geral sobre as notícias do Brasil e algumas percepções. O que a gente vai ter agora? Hoje nós vamos falar das emendas constitucionais. A palavra emenda constitucional, ela serve exatamente no seu contexto. Imagine que você está aqui com a Constituição e esse texto aqui, e você vai vir e vai emendar. Não precisa colocar já, não. Você vem aqui e você vai emendar. Tá vendo? Você está complementando. Você pode, vou emendar, aqui, ó, não estou invadindo o outro, ó, não ficou complementado certinho. O que eu estou tendo? Alterando. Então, alterações em leis, a gente fala que alterou uma lei, alterou alguma coisa. Quando a gente está falando de alterar a Constituição, a gente fala que é uma emenda constitucional. A nossa Constituição, ela é considerada por alguns autores como sendo, uns falam que ela é rígida, outros super rígida. Por quê? O procedimento para a alteração da Constituição, ele é muito, ele é diferenciado, ele é completamente diferente em relação do procedimento para você alterar outras leis. Você se lembra quando eu falei que a gente ia alterar a lei, tem que ter maioria simples ou maioria absoluta, né? Então, vamos imaginar aqui, eu vou alterar uma lei, eu quero falar assim, eu quero alterar a lei, eu vou alterar o Código Penal. Quero alterar o Código Penal, quero criar uma lei, uma lei para quem um crime, um fato típico para as pessoas que, por exemplo, não ligam a cano. Não ligam a cano, fato típico. Aí o que acontece? Para eu criar isso, basta eu ter maioria simples na Câmara dos Deputados. Aprovou, maioria simples, vai para o Senado. Aprovou, maioria simples, vai para o presidente e sanciona. Acabou. Simples. Não tem, não passa por isso, não tem essa, apesar de eu falar simples, né, demorado, mas vocês verem que é um procedimento bem menos tortuoso. Agora, emenda constitucional, pessoal, emenda constitucional não. Emenda constitucional a gente tem vários requisitos. É uma situação que que a gente vai estudar e vocês vão ver por que a gente fala que é isso. Por quê? Eu não falei, e vocês não estão vendo toda hora quando eu vou argumentar, igual aqui, ó, a Ludmilla me perguntou, mas ele pode fazer isso? Eu falei assim, quer alterar? Muda a Constituição. Já pensou se fosse fácil mudar a Constituição? Pessoal, é dificílimo mudar a Constituição, e nesses anos que a gente tem, de 88 para cá, a gente teve mais de 100 alterações à nossa Constituição. Se já é difícil, o povo já alterou esse tanto, imagine se fosse fácil. Imagine se fosse fácil. É por isso que, muitas das coisas, a gente vê que o que não muda não é o texto da Constituição. Existe o mesmo texto, o que muda é a interpretação dada ao texto. E quem que dá a interpretação dada ao texto? A doutrina, mas quem dá a última palavra? O STF. Lembre-se, o STF é a voz da Constituição. É a voz da Constituição. É o STF que diz, o STF que é o intérprete da Constituição. Vocês têm que levar em consideração isso. Toda vez que você for falar, o STF. É ele que vai fazer essa interpretação, é ele que vai dizer isso. A Ludmilla, dúvida. A minha dúvida não era sobre. A Ludmilla perguntou: a minha dúvida não era sobre a competência dos governadores, era sobre a privação de liberdade sem haver aglomerações de pessoas. Aí é uma questão vamos ver a questão de caso a caso. Vamos ver se foi a questão de aglomeração ou qual que foi o tipo penal que foi preso, né? Por exemplo, eu vi gente que, da mesma forma que o pessoal gosta de criticar, e aí eu vi gente que, quando os governadores, quando os policiais estavam lá acompanhando as manifestações, o pessoal começou a xingar os policiais. É muito comum, eu já escutei várias vezes o pessoal falar assim, aí ó, cachorro do governador lá, ó o cachorro do Caiado, ó, o cachorro do Caiado veio aqui, vigiar a gente e tal. O que é isso? Isso é desacato, autoridade pública. Então, numa situação dessa, pode ter. E outras questões. A depender do tipo de manifestação, você pode estar fazendo apologia a um crime ou outra situação. Então, ali não pode ser que não esteja prendendo por conta da aglomeração, mas sim prendendo por outros tipos penais. Então, a gente tem que ver o caso concreto para ver se está sendo por aglomeração. Se for para aglomeração, habeas corpus sai facinho, tranquilo, não fica preso.
o processo nem vinga. Agora, se for para outros tipos penais, eu acredito que vai para outros tipos penais, porque eles não são bobos. Na hora deles rebaterem, na hora que eles vão colocar outros tipos penais para a pessoa não argumentar essa saída. Beleza? Então a gente vai ter que olhar o caso em concreto melhor. Mas obrigado pela participação. Pessoal, vamos lá. Vamos tratar agora aqui. O poder constituinte. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Olha só. Deixa eu diminuir aqui as coisas. Olha só como que a gente tem o poder constituinte. O poder constituinte, essa força constitucional, ela pode ser originária, derivada, difusa ou supranacional. Existe quando a gente fala de o sistema de constitucionalização, a gente vê dessa forma. Originário, ele pode ser histórico ou revolucionário. A gente vê histórico muito claro, por exemplo, na Inglaterra. Na Inglaterra, você vê que não existe, tem muitas normas que eles não criaram uma Constituição e, nossa, a Constituição de 88, como a gente tem no Brasil aqui. Não, nós criamos o quê? Existe uma questão de histórico, de direitos que foram ganhados, que foram adquiridos, que aí tem uma carta, tem na Carta Magna do Rei João Sem Terra, tem na carta não sei de quem, tem não sei o quê. Então, gradativamente, você vai colocando. Pessoal, só vou pedir uma coisa para vocês. Por enquanto, não coloquem o RA de vocês, não, porque quando vocês colocam, eu acho que é pergunta, e aí acaba até eu me perdendo. Deixa no finalzinho, eu falo, libera aí as RAs aí, vocês escrevem, tá? Então, o que acontece? Nós temos essa dinâmica. Você pode ir historicamente, você vai uma garantia que você teve em 1800 e bolinha, você vai garantindo e vem outras normas. Então, é uma construção histórica. Isso a gente vê mais no sistema como o LOL, a gente vê mais na Europa, onde são esses berços desses constitucionalismos. Nós também temos um poder constituinte revolucionário. Revolucionário que vem ou de um golpe, ou de uma revolução, ou de um rompimento institucional. A gente vê essa questão de um rompimento institucional. Se você for analisar, igual, quando a gente teve a de 88, a gente teve um rompimento. A gente saiu de uma ditadura militar e nós entramos para a democracia. Então, esse que é o ponto. Você está vendo que existe dois modos da gente ter. Você pega outros países que teve um golpe militar, um golpe de Estado, alguém tomou o poder lá. O cara, o que ele faz? A primeira coisa que ele faz, ele toma o poder e muda a Constituição. Por quê? Ele quer seguir os parâmetros dele. Foi, por exemplo, Getúlio Vargas fez no Brasil, tomou o poder, coloca uma Constituição nova, a polaca, né? Que a gente trabalhou. Então, nesse sentido que a gente tem que ver que são as diferenças de como que se forma uma Constituição. Também, pessoal, nós temos aqui o poder constituinte derivado. O poder constituinte derivado, ele é da seguinte forma, ele é reformador, decorrente e revisor. Nós vamos lá, o reformador. O reformador, ele foi criado, que são essas emendas constitucionais que a gente está tratando. São emendas constitucionais que foram criadas para poder você fazer o quê? Para você alterar, conforme você está vendo a Constituição. Nós temos o poder constituinte originário, e aí a gente vai alterando a Constituição quando a gente acha que deve alterar ela. Que a sociedade necessitou, que você precisa melhorar algum ponto. O decorrente. Qual que é o decorrente? O decorrente é o feito por quem? O decorrente é o feito pelos estados. Não tem a Constituição Federal? Agora nós temos o decorrente. Em decorrência dessa Constituição Federal, em decorrência dessa Constituição, nós vamos ter o poder constituinte dos estados. Por isso que cada estado também pode criar a sua Constituição. E o de revisão. Esse revisão, na nossa Constituição a gente teve. A própria Constituição ela pode estabelecer algumas situações que ela ia permitir, em um certo tempo, alguns ajustes, e esses ajustes são de revisão de texto mesmo, revisão de coisas, em que, por um certo tempo, você pode alterar a Constituição com um regime mais fácil,
para evitar, para você fazer aqueles ajustes. Bom, além disso, o poder constituinte pode ser difuso. Difuso, que sempre se falar difuso, ó, espalhado e tal. E aqui eu coloco mutação constitucional. Por que é mutação constitucional? Não se altera o texto da Constituição, altera-se a interpretação que é dada. Então, você lê alguma coisa lá que talvez em 1992 era permitido, era super legal, já em 2020 já não é mais razoável para a sociedade que a gente está. Já não é mais razoável. Então, se você vê, o exemplo mais clássico que eu dou sobre isso, da questão do casamento homoafetivo. Casamento homoafetivo, se pegar 88, no texto da lei está lá, família, união entre homem e mulher. Está lá a palavra homem e mulher. E aí mudou isso, essa palavra na Constituição não mudou, está lá a questão de homem e mulher. Só que a mutação constitucional é o quê? A interpretação que o STF dá. O STF fala que ao invés de você pensar que é homem e mulher, XX, XY, nesse caso, o contrário, XY, XX, você pensa que quando a Constituição fala homem e mulher, a Constituição está falando aqui como sendo casal. E casal, você coloca casal, então pode ser casal de um homem com homem, mulher com mulher, ou homem com mulher. Então, quando você traz esse conceito, você alterou a essência da Constituição, você alterou o que ela estava dizendo, mas sem alterar a redação. Quer um outro exemplo? Vou até voltar aqui para mim, que é recente. Deixa eu voltar aqui, que a gente conversa isso melhor. Quer um outro exemplo? Vocês vão estudar direito tributário. Eu também dou aula de direito tributário. Direito tributário é uma matéria que você vai estudar como que são a questão dos tributos que podem ter no país, como que eles podem ser cobrados. E o direito tributário, ele tem o que a gente chama de unidades. Tem algumas situações em que não há a cobrança de impostos. Nós temos, você já deve ter falado, já ouviu falar, a imunidade cultural, a imunidade dos livros. Já ouviu falar que os livros não pagam impostos? Já ouviu falar isso, pessoal? Balança a cabeça, manda um oi aí para mim, vê se vocês estão... Livros não pagam. Tem alguns impostos que livros não pagam, alguns tributos que livros não pagam. Por quê? Acesso à informação, acesso à cultura. A gente precisa de uma forma de você incentivar a cultura, é o quê? Você facilitar esse acesso. Como que eu facilito esse acesso? Você tem essa possibilidade. Deixa eu achar aqui, rapidinho. Se não me engano, acho que 150... deixa eu só confirmar aqui. Vou colocar aqui na tela para vocês. Então, deixa eu colocar aqui na tela. Olha só na tela, ó. São limitações do poder de tributar. Ó, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos estados, Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Então, olha só, livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Então, não pode cobrar tributo para essas situações. Tá, voltando aqui para mim. Tá na Constituição. Então, aí para a Hannah, que falou que nem sabia que existia isso, tá aí, vocês leram. Aí pensa, quando que foi criada essa norma? Em 88. 88, tinha internet, pessoal? Tinha, mas bem embrionário. A internet era uma situação para militares, né? Não sei se vocês sabem, a criação da internet foi para comunicação militar. Não era para gente. Aí depois foi passado para as faculdades e depois que veio para o grande público. Aí você imagina. Esse artigo que se enquadra às igrejas é lá nesse mesmo inciso, só que na linha B. Eu li a linha D na linha B, o Lucas. Depois você dá uma olhadinha aí. Artigo 150. Aí, o que acontece? Beleza, nós estamos agora nesse momento. Aí eu vou e falo o seguinte: livro, então, tem imunidade? Não paga imposto? Não paga imposto. Beleza. E o livro eletrônico? E o e-book? Paga imposto, gente? Por quê? Olha só, livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão.
Isso foi lá em 88. Em 88 já existia disquete, já existia CD-ROM, já existia possibilidades. Então, se eu quiser fazer uma interpretação mais descritiva, eu falo assim, não, o Constituinte não queria que os livros digitais entrassem, que plataformas digitais entrassem. Na verdade, ele queria o quê? Ele só queria que fosse só livro de papel. Mas hoje, quantos livros digitais tem no seu computador aí, galera? Quantos? Eu mesmo já passei um monte de livros digitais para vocês. Então, numa situação dessa, o que a gente começa a pensar? Será que eu precisava fazer uma emenda constitucional para falar o que é óbvio? Que livros digitais também entram aqui? Já pensou? Eu tenho que colocar lá livros digitais, e-books, o Kindle e o iPad. Vai ter também? Porque é onde eu leio o livro. E aí? Vocês estão vendo que você vai desdobrando situações? Por isso que a gente precisa do quê? Por isso que a gente precisa da interpretação do STF. E aí o STF veio, saiu até uma súmula, que eu até postei esses dias lá no meu Instagram, uma súmula falando que o STF reconhece que no conceito de livro também estão incluídos os livros eletrônicos. Aí vamos ampliar. Ó, olha só, mutação. Alterou o texto da lei? Não, não mudou nada. Mas o que mudou foi a interpretação. O conceito de livro aqui ampliou. Aqui a gente está vendo que, na verdade, qual que é a essência desse inciso? A essência desse inciso é o quê? Eu aumentar a proteção. Eu aumentar uma proteção à cultura. Incentivar a proteção à cultura. Então, se eu estou incentivando a proteção à cultura, eu não quero saber se o livro é em papel, se ele é em papel de pão, se ele é feito em cordel, se ele é feito em uma gráfica. Aí, olha só. Então, se livro alguém aqui já estudou por apostila? Estudou em, tipo assim, objetivo, ou cadernos positivos e tal, tinha apostila, né? Aí o que aconteceu? Livro tem imunidade. E apostila tem? Apostila não é livro. Aí teve que bater lá no STF, o STF tem imunidade também. A apostila também tem. Quer outra coisa? Livros, mas de qualquer cultura, qualquer coisa de livro, sim. Aí eu te pergunto, Kama Sutra tem imunidade? Kama Sutra, como vocês sabem, Kama Sutra é aquele livro que ensina posições sexuais. Claro, tem essa questão, o povo geralmente só olha só a bobagem, né? Só das posições sexuais, mas o Kama Sutra, na verdade, eles retiraram a sua parte, mas ele é uma tradição, acho que é da Índia, salvo engano, que é tipo um manual de boas condutas para uma mulher que quer ser casada. Então lá tinha as posições sexuais para agradar o marido, tinha também a questão de como criar filhos, tinha a questão de como cuidar do marido, como cuidar de uma casa, aí eles tiraram essas outras partes e deixaram só a da putaria. E vendeu pra caramba. Teria também imunidade? Teria. De qualquer forma, uma questão cultural está sendo exposta. E aí eu pergunto para vocês, época de Copa, chega a época de Copa, os pais, o que eles têm que degladiar aí, ir nas revistarias, nas bancas, para quê? Ir atrás de figurinha, o álbum de figurinha. Não é assim? A não ser, até mesmo vocês também, né? Às vezes fizeram um álbum de figurinha da Copa. Álbum de figurinha é livro? Não. Teria, então, imunidade? O que vocês acham? A Damares está falando que não, Moisés está balançando a cabeça que sim, a Mônica não. Teria. Sabe por quê? Segundo o STF, tem imunidade porque, pensa, na hora que você bota o seu filho para falar assim, olha, esse aqui é o jogador número 10. Número 10 da Alemanha. Cadê a bandeirinha da Alemanha? Ah, olha só a bandeirinha da Alemanha. Ó, então número 10 com o número 10. Olha o caráter pedagógico que a gente tem disso daí. Olha o caráter. Onde fica a Alemanha, meu filho? Olha aqui, ó, olha aqui. Tudo isso. Existe um caráter lúdico. E foi parar isso no STF. O STF falou assim, tem imunidade também. Estão vendo como que a gente vai? E tinha isso na Constituição? Quando você leu aqui, estava lá, álbum de figurinhas? Não tem. Para sua interpretação, dava você colocar isso? Não dava. Então, quem teve que falar? O STF.
Por isso que o STF avança. Por isso que o mecanismo mais interessante para você ver, para você chegar para você chegar a uma interpretação melhor, é ir para o STF. Por isso que os próprios governantes têm que saber quem que eles vão indicar para o STF, né? Que é o presidente. Ele vai ter que indicar quem vai para o STF. Então, assim, é, se você vê, igual eu vejo aí, o Bolsonaro fica revoltado, esse monte de ministro do STF, que é tudo do petista e tal, mas se ele acha errado a indicação do ministro do STF por algum presidente, ele tinha que articular para quê, então? Para ter uma proposta de emenda constitucional para alterar a nomeação de ministro do STF. Mas por que ele vai fazer isso? Porque agora ele vai indicar dois. Marco Aurélio e o Celso de Mello vão aposentar. Então ele vai ter possibilidade de indicar dois. Você acha que ele vai querer perder a oportunidade de indicar duas pessoas? E aí, pessoal, eu recomendo para vocês a leitura. Eu acho que eu já mandei esse livro até para vocês, não salvo engano. O livro Os 11, que fala sobre os bastidores do STF. Eu acho que é isso, é Os 11. Vou procurar aqui e mostro para vocês. Esse livro é excelente. Mostra muito bem como que é feito os bastidores. E você vê que, tipo assim, para chegar a ser ministro do STF, tem muita coisa que deve ser feita. Eu achei aqui a imagem dele, eu vou colocar. Se vocês quiserem, eu tenho esse livro em PDF, tá? Eu mando para vocês. Deixa eu só colocar aqui a capa dele, que aí eu mostro aqui para vocês. Excelente o livro. Vocês vão visualizar como que é que a gente faz. Livro barato, né? R$33. Deixa eu colocar aqui na câmera, só para vocês verem. Olha só, esse é o livro, ó, Os 11. STF, seus bastidores e crises. Excelente livro para você compreender como que se faz. Por exemplo, vocês sabiam que o Brasil é o único... Não, depois você me cobra lá, você me cobra, Hannah? Me cobra para eu encaminhar. Sabia que o Brasil é a única corte constitucional no mundo que transmite ao vivo as suas decisões? No mundo, somente o Brasil é o que tem a sua corte constitucional, que todos os países têm a sua corte constitucional. É o único país que há uma transmissão ao vivo. Nós sabemos. Eu falo para vocês, se brincar, vocês sabem mais quem são os ministros do STF. Se eu botar o nome dos ministros do STF, ou se colocar os 11 que são da seleção brasileira, você sabe quem é o ministro do STF, mas não sabe quem é a seleção brasileira. Quem são os jogadores da seleção brasileira. Por quê? Está muito em evidência, coisa não tinha. E esse livro faz uma repercussão sobre isso. Sabe por que foi criada essa questão de transmissão ao vivo? Em 2001 foi criada a TV Justiça, que foi um mecanismo que eles queriam que era quando o ministro Marco Aurélio de Mello era presidente, ele queria que tivesse mais acesso, as pessoas conhecessem mais o poder judiciário. E aí eles começaram a gravar. A intenção era de começar primeiro a gravar e depois iriam transmitir os principais trechos, tanto para a imprensa, tanto para poder justificar os julgamentos. E aí aconteceu uma situação até inusitada. Eram gravadas sessões, tempos enormes, e assim, vocês já viram, tem muita briga, não tem? Lá no STF. Já viram Vossa Excelência, me tire desse mau sentimento, Vossa Excelência está faltando com a verdade, essas coisas. E aí diz que teve uma situação em que o presidente, eu não lembro agora quem que era, acho que é o Maurício Correia, o presidente do STF, ele teve uma briga com um outro ministro. Ele teve uma briga lá sobre um tema e a briga foi acalorada. E na hora de passar para a TV, eles deram muita ênfase à fala, o editor lá da TV Justiça deu muita ênfase à fala do que brigou com o presidente, e o presidente, ele não deu muito tempo para a resposta do presidente. Aí o presidente ficou putaço, tipo assim, pô, eu sou presidente do STF, eu tive uma briga com outra pessoa, o cara me bota aí 1 minuto do cara me esculachando e bota 5 segundos da minha resposta? Não, não é assim não. Aí o que ele fez? A partir de agora, já que para evitar que manipulação das informações, vai transmitir tudo ao vivo e pronto, acabou. E desde então, está transmitindo.
Foi legal? Foi, porque dá um acesso maior. A gente acompanha hoje. Se vocês nunca fizeram isso, agora está um pouquinho mais difícil, mas ainda está sendo transmitido essas sessões virtuais. Assistam, você aprende muito. Porém, vocês já viram que as sessões demoram muito tempo? Você vê que os ministros falam, e você fala assim, tá, mas ganhou ou perdeu? Ganhou ou perdeu? Não sei. E assim, isso não é só vocês, não. Nós, operadores do direito, é muito comum. Você está lá acompanhando, cara, ele vai jogar procedente. Vai jogar procedente, no finalzinho ele muda tudo. E, pô, velho, sacanagem. E aí, o que o pessoal critica muito o Brasil? Depois que houve a transmissão, os ministros se sentiram meio estrelinhas. Então, por isso, o que acontece? Eles acabam querendo o quê? Eles acabam querendo demonstrar que eles são mais fodásticos que os outros. Sabe, igual em sala de aula, quando eu falo, vamos fazer, vamos fazer um trabalho de grupo, aí tem sempre aquele colega que quer falar mais, aquele colega que fala assim, não, quer falar as palavras mais bonitas, e o outro do grupo que está querendo falar para não perder ponto, deixa eu falar, e aí acaba o tempo. Mais ou menos isso. Então, é mais ou menos isso que acontece na STF. Então, há uma crítica, existe alguns projetos que eles querem retirar, e aí olha só como que é complicado. De um lado, as pessoas querendo retirar, aí você pensa, nossa, mas eu queria ter acesso, porque o tribunal está julgando. Não é legal você saber como que eles estão julgando? Até mesmo você fala assim, ó, esse filho da puta aqui tá julgando a favor do que eu quero, ele tá julgando contra. De outro lado, você vê que pode ser que isso está incentivando a um estrelismo e até mesmo tese. Gente, tem voto lá que tem mais de 200 páginas. Aí você fala assim, eles que escrevem? Não, a maioria não. Ele tem um corpo de assessores. Eu conheço alguns assessores de ministro do STF. Os caras são, assim, doutores, pós-doutores, professores, assim, fudidaço. Você vai discutir com os caras. É um nível de discussão tanto. Aliás, quem era assessor lá era o próprio Sérgio Moro. O próprio Sérgio Moro foi assessor lá no STF. Ele foi assessor da ministra Rosa Weber. A ministra Rosa Weber, na época, estava mexendo com esse salão, ela precisou de mais assessores, ela puxou o Sérgio Moro. E olha só, hoje pode ser, ou não, né, que o Sérgio Moro vire ministro da STF, né, que a primeira conversa que ele ia virar ministro da STF na primeira vaga. E agora já está há uma mudança de conversa aí. Enfim, então, eu fiz essa volta toda para mostrar para vocês que a gente pode alterar a Constituição sem necessidade de alterar o texto, sem necessidade de uma emenda constitucional. Isso que a gente chama de mutação constitucional. E, por fim, eu coloquei lá de forma supranacional. E aí eu coloquei globalização. Nós estamos num momento cada vez mais globalizados. Cada vez mais globalizados. Não adianta. Não adianta você pegar e achar que não. Não vamos muito longe, até a questão mesmo aí, até a questão sanitária, né? A questão sanitária, nós estamos a questão da gente ver do dia a dia da gente, das relações comerciais. Então, a cada dia mais a gente está tendo essa globalização. E a partir daí a gente está tendo algumas alterações na essência constitucional vindas por órgãos internacionais, vindos por tratados internacionais. E depois eu vou explicar para vocês como que é essa questão dos tratados internacionais. Os tratados internacionais, eles podem entrar no nosso ordenamento jurídico na esfera de como se fosse uma emenda constitucional. Nós temos um exemplo disso, e depois eu vou aprofundar, que é o caso do Tratado Internacional de Nova York. O Tratado Internacional sobre Direitos Humanos de Nova York, o que ele traz? Ele regulamenta os direitos das pessoas portadoras de deficiência física. Então, as pessoas portadoras de deficiência física teve um tratado internacional onde os países signatários que concordaram com isso falaram que iam aprovar vários diferenciais, várias normas, várias proteções. E aí, esses tratados iam entrar dentro do ordenamento jurídico. Esse tratado internacional, ele entrou no nosso ordenamento jurídico como sendo uma emenda constitucional. Não é um texto que está ligado à nossa Constituição dentro, mas ele na estrutura, ele é considerado como sendo texto constitucional.
E aí, vocês se lembram da pirâmide Hans-Kelsen, né? Que eu fiz, né? Aquela pirâmidezinha que a Constituição está lá em cima. Esse tratado internacional está lá em cima, junto com a Constituição. Ele faz parte do texto constitucional, mesmo não estando dentro do texto da Constituição Federal de 88. Não necessariamente tem que estar dentro do texto da Constituição de 88 para dizer que é um texto constitucional. Olha só como que a gente... É o que a gente fala que é uma Constituição material. A matéria que ele está tratando é de direito constitucional, mas o tema não é formalmente dentro da Constituição, do caderninho Constituição. Tá vendo como a gente vai interagindo nessas coisas? E aí, pessoal, deixa eu só arrumar aqui. Levando em consideração isso, eu vou tratar a questão das emendas. Você lembra que eu falei que a gente teve no Brasil algumas revisões, que são mecanismos que a gente teve para poder facilitar em alguns momentos? Olha só aqui, ó, as revisões. Ó. A nossa Constituição, ela é dividida, né? Ela tem o preâmbulo, que é aquele textinho que a gente tem lá, o preâmbulo, o corpo inteiro da Constituição, e no finalzinho a gente tem, se você olhar na sua Constituição, tem assim o ADCT. O que é isso, Marcelo? Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O que significa? Eles fizeram algumas regras de transição. Você está saindo de uma ditadura, você está saindo de uma outra Constituição. Até você chegar numa próxima Constituição, você tem que criar umas regras de transição. E essas regras de transição têm que ser bem feitas, têm que ser feitas de forma clara, têm que ser de forma objetiva. E aí, nessa regra de transição, eles criou no seu artigo 3º. A revisão constitucional será realizada após 5 anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral. E aqui no Brasil a gente teve 6 emendas constitucionais de revisão. Então, foi uma possibilidade, foi uma brecha que o Constituinte fez, foi uma brecha que o Constituinte falou assim, olha, eu sei que para alterar a Constituição é muito difícil, eu já fiz isso de propósito, eu não quero que altere a Constituição de forma fácil. Então, agora eu vou deixar que em um certo período de 5 anos, vocês podem alterar ela de forma mais fácil. Porque assim, a gente está mudando, né? A mesma coisa eu virar e falar o seguinte, olha, gente, as provas, não tem como você revisionar as provas. Se o professor deu a nota, é assim, para poder revisionar, você tem que mandar um requerimento para o reitor, com comprovado, com um parecer jurídico de um juiz. Olha só, tanta dificuldade que eu estou colocando para revisionar uma prova. Aí eu venho e falo assim, olha, mas quando a gente tem, quando a gente está nesse comecinho, como a gente está nesse comecinho de mudança agora para a aula telepresencial, eu vou permitir que seja feito de forma mais simples. Vocês não precisam, por exemplo, de um parecer de um juiz. Pode ser um parecer de um professor, já está legal. Tá vendo? Então, nesse período de transição, eu permito isso. O Júnior perguntou o que é o significado da DCT. Ato das disposições constitucionais transitórias. Significa isso. Se você for olhar no finalzinho da sua Constituição, você vai estar vendo que vai ter vários artigos que tratam sobre isso. Então lá, por exemplo, vai falar, enquanto não tiver lei, tal, vai ser desse jeito. Enquanto não for criada uma lei, vai ser do outro. Enquanto você não colocar, por exemplo, igual o Código de Defesa do Consumidor. A Constituição estabelece que tinha que criar o Código de Defesa do Consumidor. E a defesa do consumidor. E aqui no ADCT fala que tinha que ser o Código de Defesa do Consumidor feito em 2 meses. Então, ele estabelece algumas regras de transição. Se são cumpridas ou não, depois a gente vê. Tem regras do ADCT que até hoje a gente está em vigor. Né? Então, a gente tem que ver isso. Passado isso, pessoal, que vai ser o tema da aula que eu vou gravar para vocês, mas eu vou pincelar, a gente vai tratar de como que é essa questão da Constituição, de como que essa Constituição ela é feita. E aí eu peço para vocês, alguém está com o microfone aí? Moisés, está com o microfone aí de boa? Liga o microfone e lê para mim, está com a Constituição aí? Fácil? Oh. Lê para mim o artigo 60. Artigo 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Pausa. Você está vendo aí que aqui ele já está falando aqui vai estar falando um artigo específico para a Constituição e vai falar quem que pode propor a emenda constitucional. Lê aí para mim. Inciso 1º. De 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.
Ou seja, você lembra que quantas propostas de lei, como é que a gente tinha? Precisava de quê? Quem podia propor uma lei? Vocês se lembram? Anotem aí. O Eduardo colocou um deputado, alguém mais? Um senador. Nós tínhamos propostas de um presidente, propostas, está vendo? Você precisa um deputado, um senador, um ministro, qualquer, essas pessoas eles podem. Aqui não, aqui tem que ser um terço. Então, para eu fazer uma proposta de emenda constitucional, eu tenho que ter 171 deputados. 171 deputados têm que assinar a proposta de emenda constitucional. Ou eu tenho que ter 27 senadores pedindo para alterar a Constituição. Já viu que até para propor é mais difícil? Até para propor uma emenda constitucional é mais difícil. Não é tão fácil assim. Continua. Inciso segundo, do presidente da República. Olha só, o presidente da República, ele pode? Pode. O presidente da República pode? Aliás, deixa eu contar um segredinho para vocês. O presidente da República, a única coisa que ele pode fazer numa emenda constitucional é só isso. Sabia? O máximo que ele pode fazer é propor. Você sabe, depois eu vou falar, vocês vão ver. Você lembra que a proposta a lei, quando ela é aprovada, ela é levada para o presidente para ele sancionar, não é? Para ele sancionar ou vetar, não é? Emenda constitucional não vai para o presidente. Lê para mim, pula aí para o parágrafo terceiro, para A mim. emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. Obrigado. Tá vendo aí? Então, o presidente, ele pode. Qual que são as influências do presidente numa emenda constitucional? Ele pode propor e fazer o lobby dele, fazer as articulações dele com os partidos políticos, com as pessoas dele. Para quê? Para que tenha alteração da Constituição. Só isso. Igual esses dias eu estava vendo, não sei que eles estavam tendo uma emenda constitucional, o povo assim, veta Bolsonaro. Eu queria morrer. Demonstra que o povo não sabe nem o que está falando. Por quê? O Bolsonaro não tem esse poder de vetar, porque a Constituição não dá esse direito. De um lado, o povo falando para ele vetar, e do outro falando assim, ó, tá vendo? Aí outro, vamos defender também, aqui eu vou defender o Bolsonaro. E ó, o Bolsonaro não quis, por que ele não vetou? Podia ter vetado. Ele não podia, ele não tem esse poder de veto. Então, para não dizer que eu sou muito contra o Bolsonaro, né? Ele não tem o poder de veto, não passa na mão dele. Não passa na mão dele. A própria Constituição estabeleceu isso. E aí, para você ver o tanto que é a importância disso. E aí, para vocês entenderem mais uma vez, uma coisa que eu tenho batido muito: a importância da gente escolher bem os nossos deputados e senadores. Se eu for perguntar aqui na sala, se você lembra quem você votou para deputado e quem você votou para senador, eu tenho certeza dos que votaram, se brincar, não vai nem lembrar. Não vai nem lembrar. Lembra que brigou muito, era Bolsonaro, Haddad. Bolsonaro, Haddad, o Ciro, sei lá das quantas. Você brigou na família e tal, mas você não sabe quem você votou para deputado. Por isso a gente tem que saber. Tá vendo o poder que esses caras têm? Eles são filhos da puta? São! Mas a gente tá aqui. Olha o poder que eles têm. Agora, a gente tem que estudar para a gente poder exigir. A gente tem que estudar para poder exigir. Aí pensa, então, o presidente da República. E lê o inciso terceiro agora, do artigo 60. De mais da metade das assembleias legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Olha só, então mais da metade das assembleias legislativas, então a gente tem que pegar todas as assembleias legislativas e elas apresentarem um projeto de lei, só que aí cada uma dessas tem que ter a votação, não, tem que ter a assinatura de maioria relativa dos seus membros, maioria simples dos seus membros. Então, é fácil? Não é fácil. Não é fácil. É muito mais fácil você tentar articular lá no Congresso. Já viu que já começa difícil por aí? E aí, uma coisa que ia me perguntar, a doutrina sempre ressalta. É, eu falei para vocês que existia a possibilidade da gente ter proposta de lei por iniciativa popular. Não lembra lá que a gente falou que você pode propor uma lei, que é até apresentada na Câmara dos Deputados? Existe proposta popular de emenda constitucional? O que vocês acham? O Eduardo já se manifestou que não.
Então, há uma divergência na doutrina. Alguns entendem que sim, que quando fala da proposta de emenda à lei, ele já está ampliando os poderes, que o poder emana do povo, blá, 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 e outros falam que não, porque tendo em vista o silêncio da Constituição, que a Constituição não estabeleceu, quando ela quis estabelecer que o povo poderia propor, ela colocou lá no rol. E aqui, como ela não colocou, é porque não tinha essa possibilidade. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, uma postura que você vai colocar hoje numa prova, se for tanto uma prova minha ou uma prova de concurso aí, falar que conforme o STF, interpretação dada para o STF, por ausência de previsão legal, previsão constitucional, não existe previsão de você fazer proposta de emenda constitucional por iniciativa popular. Então, população pode propor emenda constitucional? Por ausência de previsão constitucional, não pode. Então, a gente necessita dos deputados e senadores, ou do presidente da República, ou das Assembleias Legislativas, para poder fazer uma emenda constitucional. E aí, a gente tem umas, para finalizar, eu vou aprofundar isso na próxima aula. Nós temos as limitações circunstanciais. Lê para mim o parágrafo primeiro. Miguel, tem que ligar seu microfone. Moisés, tem que ligar seu microfone. Isso. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Obrigado. Vamos lá. Algumas ponderações. Por que a Constituição falou assim, olha, eu não vou deixar você alterar a Constituição quando tiver estado de defesa, estado de sítio ou intervenção federal? Na próxima aula eu vou aprofundar mais sobre isso, mas, em geral, intervenção federal é quando você está vendo com alguma crise institucional em algum local. E aí, o Estado está dando conta de cobrir com alguma coisa. Então, a União tem que ir lá intervir. Onde a gente teve isso? O Michel Temer fez uma intervenção federal lá no Rio de Janeiro, na segurança do Rio de Janeiro. Você lembra? Quando estava tendo um monte de briga lá, um monte do crime organizado e tal, e ele mandou as tropas segurança nacional para lá, ele fez uma intervenção federal lá. Na verdade, foi uma sacada do Michel Temer. Não precisava fazer intervenção naquele momento. Só que ele estava tentando fazer a reforma previdenciária que o Bolsonaro fez. Só que ele viu que ele não ia conseguir aprovar a reforma previdenciária. Então, como ele viu que ele não ia, o que ele fez? Opa, já que eu não vou fazer, o que eu vou fazer? Eu vou apresentar eu vou fazer uma intervenção. Eu falo, eu queria fazer a reforma, só que eu não dou conta. Eu não dou conta. Eu vou agora fazer uma intervenção, porque no período de intervenção eu não posso alterar mesmo. Tá vendo que não tem santo aí? Tudo é articulado, tudo é articulado. E assim, uma intervenção é muito ruim para o governo, né? É muito ruim para o governo se você for ver essa questão do governo local. Tipo assim, precisar de alguém para intervir, é a mesma coisa de chegar assim, você é mãe, você não está dando conta do recado, aí chega a avó, a sua sogra, melhor que a mãe é a sogra. A sogra querendo mandar, não, tem que cuidar do seu filho dessa forma. Não, esse menino está muito magrinho. Imagina que beleza que é. Então, é um momento caótico. E estado de sítio e estado de defesa. Estado de sítio e estado de defesa eu vou explicar melhor na próxima aula, mas são momentos em que até mesmo foi sugerido, né, que nesse momento de pandemia poderia ser sujeitado o estado de sítio e o estado de defesa. No estado de sítio e defesa, alguns direitos podem ser suprimidos, por exemplo, o direito de reunião pode ser suprimido. Se você for levar uma interpretação, até mesmo isso daqui poderia ser suprimido no estado de sítio e estado de defesa. Nós estamos no momento em que de um colapso. Nós estamos no momento em que a gente tem que proteger as instituições e, como nós estamos nessa situação, a gente pode privar alguns direitos. Tudo em nome de manter uma ordem pública. É muito perigoso esse momento, né? Pode ser feito numa situação caótica, pode ser numa situação de guerra. Então, pessoal, por isso que eu até comentei que existia o Bolsonaro chegou a pedir um parecer se caberia ou não estado de sítio nesse primeiro momento, estado de defesa, melhor dizendo, nesse momento. E aí, de imediato, falaram que não, que não, e as instituições já, por quê? Você trava muitos direitos das pessoas, né? Então, é muito complicado. Está vendo? Insegurança, intervenção,
tive que um Estado ter uma intervenção, eu tive que também, do outro lado, a gente ter essa questão aqui do Estado de Defesa. Está vendo que as instituições não estão funcionando de forma correta. Então, numa situação dessa, você vai deixar alterar a Constituição? Significaria um perigo muito para a população. Imagina, um auê onde já foi declarado, olha, nós estamos em estado de guerra, nós estamos preocupados com ameaças, você vai alterar a Constituição? Não seria um momento propício para ter alterações até mesmo nefastas, alterações que poderiam prejudicar nossos direitos? Então, por isso que a gente está falando isso. Deixa eu ver aqui. Então, nós temos muito isso. Eu vou fechar a gravação e aí eu vou responder aqui as duas perguntas que foram feitas, tá? Só um pouquinho. Então, é exatamente isso, pessoal. Na próxima aula, que eu vou gravar, deixar claro aí para vocês, eu gravo a próxima aula e aí a gente vai debater sobre esses pontos.